Tarik Biagio Assis. Professor, não acha que o problema do Brasil é o culto ao santo do Pauoco? O brasileiro foi forjado a ser malandro. Se o império rouba o ouro daqui, roubar de volta vira aceitável, ao invés de lutar. Cara, vamos lá. Eu não acho que o brasileiro sempre foi malandro. Eu acredito que houve uma ruptura. A gente perdeu um pouco da identidade com a República. Tinha, não era um país perfeito, mas o Brasil tinha Quando a gente fala Brasil, né, era uma nação luso-brasileira. O Brasil era a parte principal do Império Português. Era mais brasileiro do que português. Durante um bom tempo, inclusive, a sede do Império ficou no Rio, sendo o Rio de Janeiro. Tesouro Nacional do Império Português era no Rio de Janeiro. Ah, mas os portugueses roubaram o nosso ouro. Bom, quando era a sede do Império, era lá em Lisboa, eles mandavam o tesouro em Lisboa. Quando foi para o Rio de Janeiro, ia para o Rio de Janeiro, cara. Não ia para Lisboa, ficava tudo no Rio de Janeiro. O ouro que vinha de Angola, de Moçambique, o ouro veio de Portugal. Ah, mas o ouro das igrejas. O ouro das igrejas ficou nas igrejas, está lá até hoje. É como se daqui a alguns anos falarem, pô, o Brasil explorou, o norte do Brasil se separa. Imagina assim, o Brasil se separa e a Amazônia vira um país independente do resto do Brasil, ou o norte e o nordeste viram um país e o sul vira outro. Vamos falar, não, porque a Vale do Rio Doce, que é uma empresa brasileira, explorou, arrancou o nosso ouro aqui de Carajás. É uma coisa só, o Brasil é uma coisa só. Então é importante essa visão, né? Quanto ao culto do Pauoco, eu acho que toda sociedade, toda nação tem algum grau de hipocrisia. É que o Brasil ele passou do ponto, né? Mas a gente sempre foi um pouquinho hipócrita. Se você ler os textos antigos, Zé Alencar, Machado de Assis, se você lê romances antigos, você vê que tem ali, ó, principalmente os do Rio de Janeiro, você vê que havia, os problemas estavam ali, os embriões estavam ali. Mas nenhuma sociedade é perfeita. É que o Brasil se perdeu. A gente fomentou completamente os vícios hoje se tornaram virtudes e as virtudes sumiram. Ser honesto no Brasil é ser bobo. Você quer ser a virgem no puteiro? É isso. Ser honesto, correto. Eu fui taxado de incapaz. Teve ministro do STF que falou, ele estava com a caneta na mão e não fez nada, é incapaz. Eu julgaria incapaz. Incapaz é louco, né? Eu não posso ser preso, né? Então, eu sou louco, pancada. Entendeu? Então é isso. No Brasil, quem está com a caneta na mão e não apronta é louco. Eu acho que não, eu acho que é um dinheiro maldito, as coisas não terminam bem. Você estava vendo outro dia a entrevista do Eike Batista, não está bem. Os filhos dele não estão bem. Não é o que eu quero para minha família. Clodes Costa, professor Abraão, uma pergunta. Existiu um povo, cultura, nação que, estando numa situação igual ao Brasil, deu a volta por cima e o passado foi apagado? Olha, uma pergunta muito interessante. Poucas pessoas têm a dimensão. Pode ler Charles Dickens, pode ler vários autores da França, da Inglaterra, dessa época, comecinho ali, comecinho da Revolução Industrial, ou mesmo antes, você vai ver que a Inglaterra, era prostituição, crime, bandidagem, perigosíssimo, você enforcava bandido. Aí o que fez? Houve a decisão que não, parou a bagunça. E eles começaram a enforcar. Enforca. Quando o crime era menor, mandava embora. Vai para a Austrália, vai para os Estados Unidos, mas enforcava muito bandido. Enforcava muito. Muita prostituição, muito crime, muita bandidagem. Então, sim, a Inglaterra deu a volta por cima.
Como ela deu a volta por cima? Na porrada. O Japão era um ambiente muito... Não era um ambiente todo certinho como é hoje. Como é que o Japão ficou tão certinho? Durante 300 anos, o samurai andava com uma espada pelas ruas e toda vez que ele via alguém fazendo uma coisa errada, ele cortava o cara. Fez errado, foi grosseiro, fez uma grosseria, fez uma malcriação. Acabou. Evidentemente, não é isso que a gente vai fazer no Brasil. Mas se você instituir... Veja, Singapura, mais recentemente Singapura. Singapura era o inferno, cara. Singapura era parte da Malásia. Então você tem a Malásia, que pega todo aquele, abaixo da Tailândia, toda aquela península que tem embaixo da Tailândia, e tem também metade da Ilha de Bordel, um terço da Ilha de Bordel, essa é a Malásia. E no sulzinho daquela península tinha uma ilhazinha, um pântano, um porto, que era o seguinte: 1/4 da população era viciada em ópio. E no porto era crime, contrabando e prostituição. Antro de doença venérea. Um dos locais mais inóspitos que tem. Era tão ruim que, quando ficou independente, os malaios falaram que ali era concentrado, tinha muito chinês em Singapura, muito chinês. Chinês, assim, que vive naquela região há 300 anos, mas continua segregado. Era um gueto. Singapura era um gueto, era uma favela miserável, paupérrima, podre, naquele trecho. E aí, quando houve a independência da Malásia, os malaios se reuniram e falaram: vocês são tão ruins, tão ruins, tão ruins, que nós estamos nos tornando independente de vocês. Eles colocaram Singapura para fora da Malásia. Falaram: não, vocês são tão lixo que a gente não quer vocês aqui. É assim que surge Singapura. Era para fazer parte da Malásia. E aí, um déspota esclarecido, não sozinho, um grupo, se reuniu, mas teve uma mão pesada. Pode falar que era um ditador? Havia o devido processo legal. Isso, a pessoa era julgada dentro das leis, havia previsibilidade nos contratos, o cara não era corrupto. E ele foi alternando o poder. Ele ficou lá um tempo, saneou, arrumou o país, e hoje Singapura é um dos países mais ricos do mundo. Singapura, para mim, passou do ponto. Lá é tão certinho que eu não gosto. Não pode mascar chiclete, você pode cuspir no chão e sujar o chão. Aí é ruim, entendeu? Aí é... Eu já fui algumas vezes para Singapura. Eu acho que fica muito artificial. Outro país que arrumou muito, Taiwan. Taiwan, cara, era muita droga. Do modo geral, a China tinha sido empesteada por ópio, né? Ópio, prostituição, porque com droga, prostituição, graça, né? Vai junto. Então, sim, eu te dou vários exemplos de nações que dão essa virada. O princípio da virada é você ter um líder que catalise, que traga todo esse sentimento, esse desejo de mudança da sociedade e transforme isso numa ação. Que era a esperança do Bolsonaro fazer isso, né? Só que o Bolsonaro, ele se corrompeu quando ele teve oportunidade e transformou, bagunçou todo esse sentimento que tinha no Brasil para um culto à personalidade. Mas dá para fazer. Eu te dou vários exemplos de governantes que fizeram essa mudança. Alguns tiveram mais sucesso, outros menos. Geralmente é isso. É um cara que é um líder carismático mais forte, vai lá e segue, não sozinho, tem que ter um grupo. E ele vai implementando e seguindo e conduzindo uma linha de ação. O Pinochet, você pode condenar a parte da barbárie que ele fez, de matar, tal, mas o Chile era um centro de drogas, o Chile era um país, uma economia em pandarecos, ele chegou e resolveu. O Chile não se arrumou porque ele matou a oposição, ele matou a oposição, mas matou também traficante, mas matou a oposição, matou. O Chile se arrumou porque ele seguiu a parte econômica. Ele foi pego roubando. O corrupção, pegaram o dinheiro dele no exterior, 12 milhões de dólares. 12, até caiu lá, para padrão brasileiro é coisa de
vereador, né? 12 milhões de dólares pegaram Quase um reloginho. 12 milhões, é 18, né? O relógio lá de ouro rosé é 18. O Helmut Kohl, herói da Alemanha. A Alemanha estava dividida, ia ficar dividida, não ia unificar mais. Ele bateu a mão na... Não, a gente vai fazer, ele colocou todo o capital. Ele fez. Eu diria, ele é responsável por 70% da reunificação alemã, colocou tudo em risco, foi, conduziu. Hoje você não escuta falando Helmut Kohl. Foi apagado nos livros de história por vergonha. O povo alemão tem asco e vergonha do Helmut Kohl porque ele foi pego com corrupção de 700 mil euros. 700 mil euros. Então, assim, mas a Alemanha é outra história, né? Existem governantes que podem mudar para um lado ou para o outro uma sociedade. São momentos históricos, são janelas de oportunidade que se abrem, e aí você tem que ter um líder forte que conduz esse desejo de mudança do povo para uma direção. Ele pode ser tipo o Fidel, que conduz para um lado errado. Você pode ter um Atatürk na Turquia que conseguiu salvar a Turquia. A Turquia estava, ia ficar em frangalhos a Turquia. Ele arrumou a Turquia. A Turquia é um país melhor do que ela seria sem o Atatürk. E o movimento, né, que eram os jovens turcos, eu acho, esqueci o nome, mas ele fez um movimento que a Turquia hoje, grande parte do que é a Turquia hoje é porque é o causa do Atatürk. Ao final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano foi destroçado, eles iam continuar destroçando, ia continuar detonando. Então, existem alguns líderes que conseguem fazer a diferença e mudar o eixo de um país. Eu acho que sim. O pessoal tá nos comentários aqui tá fazendo um paralelo, dizendo que tem a ver o Bukele e o Milei também. Vamos lá, o Bukele, eu diria que o Bukele já está mais adiantado o processo. O Bukele pode conseguir. O Milei eu continuo achando que é uma fraude. O Bukele pode conseguir. O Milei continua achando que é uma fraude. Ou você pode pegar e não fazer uma coisa tão fantástica assim. O meio do caminho. A Colômbia estava entre os piores países da América do Sul. Os piores países, renda per capita, educação, tudo. Com o FARC, com criminalidade. Era tipo a Venezuela de hoje. Não sei se chegava a Venezuela, mas era muito ruim. A Colômbia estava muito, muito, muito ruim. Aí você teve dois presidentes assim. Você teve dois presidentes na sequência que conseguiram fazer uma mudança. Foi o Pastrana e depois o Uribe. E nesse período, e depois subsequente, a Colômbia cresceu muito, melhorou muito a criminalidade. Eu falo, a Colômbia continua sendo um país, mas ele estava muito mal. Imagina o seguinte, daqui a 20 anos a Venezuela está melhor que o Brasil. Pronto. Entendeu? Daqui a 20 anos, República Dominicana, cara, era uma droga, hoje está melhor que o Brasil. Então já não precisa. O Brasil ele poderia ter uma renda. Eu acho, por exemplo, eu tenho que ser pragmático. Eu me proponho a ser líder de um movimento político, mas eu não vou falar para você que a gente vai transformar o Brasil numa Finlândia, no Canadá, numa Coreia do Sul. Isso é mentira. Eu acho que o Brasil tem que ter a meta de ser o melhor país da América Latina. Ponto. Ou ser o segundo melhor. E não está abaixo, e não pode estar abaixo da média. A gente tem escala, a gente ainda tem um tecido social muito bom, muito sofisticado, tem muita coisa boa no Brasil. Escala é uma coisa muito importante. Não dá para fazer Embraer no Uruguai. Não dá para fazer uma VEG no Chile. É no Brasil que você faz essas empresas. Cada vez menos. Então, o Brasil está muito abaixo do potencial dele. É como vai um cara formado numa faculdade boa em engenharia, só que ele está desempregado, está fazendo bico de faxineiro porque ele é bêbado. E por que ele é bêbado? Porque ele tem depressão. E a mulher largou ele entrou em depressão, começou a beber, perdeu o emprego, está hoje dormindo na calçada. Então, se você tratar a depressão dele com remédio e ele parar de beber, ele vai arrumar um emprego rapidamente, mesmo que ele arrume um emprego de engenheiro ou de técnico.
a vida dele vai dar um pulo rápido. Não vai ficar maravilhosa, não vai voltar a ser linda e maravilhosa, mas dá para dar um pulo gigantesco. O bem-estar, que é o que eu falo, veja, o Brasil, você pega país mais ou menos, $20 mil de renda per capita, dá para fazer. A gente está com menos de 10. Se a gente dobra a renda per capita, a sensação de bem-estar é gigantesca, porque quando você sai de 10 para 20, você não vai comer mais arroz. Com $10 mil, se você ganha por cabeça, se você ganha por cabeça 3 pau por mês, você, mulher e 2 filhos, você tem aí $8 mil por mês, $10 mil por mês, sei lá. $10 mil por mês para manter sua família. Aí você passa a ganhar 20 mil, você dobrou. Você não vai consumir o dobro de arroz. Se você sai de $5 mil por mês para $10 mil por mês, você não vai consumir o dobro de arroz. Você não vai consumir o dobro de bebida alcoólica vagabunda. Você não vai consumir o dobro de sandália havaiana. Ou o dobro de... Você vai começar a comer melhor. Você vai comer comidas mais gostosas, com proteína, mais proteína animal. Você vai começar a analisar um curso de balé para sua filha, um curso de inglês para o seu filho. Então, o que acontece? O bem-estar muda de forma desproporcional com a mudança de renda. Ficou claro aqui o que eu expliquei? Ficou para mim ficou bem claro. Entendeu? Quando você é muito pobre, se você tiver, sei lá, 2 pau por mês para sustentar, $2 mil por mês, para sustentar uma família de 4 pessoas, às vezes você vai ficar com dor de dente, cara. Você não vai ter grana para arrumar o piano. Não vai arrumar o piano. E, cara, se você não tem grana para arrumar o piano, ou pior, arrumar o piano da esposa, pô. Imagina, aquele sorriso bonito da sua esposa, não pode estar faltando back porque você não tem grana. Quando você sai de 5 para 10, todo mundo está com um piano bonito, está arrumando. Tem que arrumar o piano. E brasileiro se importa com isso, porque o brasileiro é aciado, o brasileiro não é sujo. O brasileiro toma banho, o brasileiro tem casa limpinha, quando não tem exceção, é porcão. A maior parte dos brasileiros é limpinho, aciado, entendeu? Não é aquela curva de indiferença, né? Beleza. Vamos lá, tem mais alguma? Vamos lá, tem mais algumas. Juan Carlos, salve aí, Bi. Não acha que os institutos estão forçando um pouco a barra do Nunes por conta do apoio que ele recebe das oligarquias paulistas? Só ver a diferença gritante entre as duas com o Marçal. Eu não confio muito, não. Eu teria que ver a pesquisa por dentro, aberta, para saber se é mentira ou verdade. Por enquanto, eu não olhei nenhuma pesquisa aberta, nem fui atrás, tá? Eu não estou preocupado com pesquisa eleitoral nesse momento. Mas tem que dar uma olhada por dentro da pesquisa, para saber se a pesquisa... Toda pesquisa, você pode colocar uma pimentinha aqui, desviar para lá, desviar para cá, tá? Dá para, mas não é tipo... Um instituto minimamente razoável não rouba 100%, entendeu? Não rouba 100%. Rouba na margem, rouba 3%, 4%. Vamos lá? Papaiano, Abraham, existe algum vídeo explicando sobre esse projeto do Arthur? Se sim, poderia indicar? Tem. O projeto sim, do confisco. Tem sim, tá lá. O Eric o Wendy vai disponibilizar para ti. O Arthur, na época da campanha, ele o fez Wendy, o próprio Dunga pode disponibilizar. Na campanha a gente explicou bem, isso aí tá no livro dele, tá bem explicado isso aí, tá bem detalhado. Ele fez uma outra pergunta aqui também, ó. Como está a sua situação da pré-campanha? O partido te deu retorno? Não deu retorno. Estamos aguardando. De qualquer forma, a gente não tem como protocolar a candidatura independente fora da data. Tem que esperar. Se eu protocolo agora, imediatamente o juiz vai falar: não, está fora da data, está negado. Então tem que ser na data de se protocolar as candidaturas, tem que ser após a data da convenção partidária. Eu tenho que esperar a convenção partidária para, após a convenção partidária, protocolar a candidatura independente.
Então, só para dar um parecer que eu estou de olho nisso aí também, a gente vai deixar o protocolo tudo certinho. As convenções, elas começam dia 20 de julho. Então, no primeiro dia de convenção, a ideia é chegar lá com o protocolo, e aí provavelmente vai ser negado, e aí, depois a gente entra com a Em candidatura. sendo negado, aí você pode entrar com o independente. Se eu fizer isso antes, já cai. O cara falou, por que você não tentou no partido? Por que você não se filiou a um partido para ver se você conseguiria? Já de saída cai. Entendeu? E o fato do partido que eu estou filiado estar apoiando o Grael, ter me apoiado na eleição passada e agora ter flipado 180 graus para o Boulos, reforça, é um argumento bacana para colocar na peça. Tá, vamos lá. O conservador goiano, Abraão, qual a chance de haver uma terceira guerra mundial em âmbito internacional nos próximos 3 anos? Eu acho que a gente já está numa guerra mundial. Eu acho que já está, inclusive com alguns vetores quentes. A Ucrânia, Israel, o estreito do Mar Vermelho, na saída do Mar Vermelho, que pega ali o Iêmen, você já está tendo, tudo meio que coordenado. Você tem a guerra dos xiitas contra os sunitas e Israel. Então você pega ali Israel, você pega a Síria, você pega no próprio, né? Você pega no Iêmen ali, né? Naquela região. Você tem na Rússia guerra aberta também com a Ucrânia. A única guerra que ainda não é aberta, declarada, tem eventualmente pequenos conflitos que acontecem com a Índia e a China. Existe troca de tiro mesmo e com morte, não é? E quando dá morte não é pouca, não, dá umas 20 soldados que morrem. Né? Mas o que não está aberto, quente mesmo, é com Taiwan. Essa daí eu espero que não aconteça, que não abra esse vetor. É mais do que a Guerra Na Guerra Fria você teve alguns vetores, né? A Guerra Fria, o período da Guerra Fria foi uma guerra mundial. Você teve alguns vetores ali. O Vietnã foi um vetor onde a Guerra Fria deu uma saída do controle. Teve a crise dos mísseis. Eu não acho que haverá um Armagedon. Eu acho que nós vamos ficar numa guerra contínua de desgaste. Morreu muito soldado russo. Hoje eles já não têm uma população para repor a quantidade de soldados que eles perderam. A Ucrânia também. A OTAN, os países europeus estão numa corrida armamentista danada. Estão todos eles aumentando os gastos com armamento. A China, ela tem um problema de logística. Se tiver uma guerra, você bloqueia a passagem de petróleo, de comida, e ali pifa. Então, a gente já está numa guerra fria, com vetores quentes. Tá? Já é mundial. Não é uma disputa localizada. Ela acontece se você pegar, vai desde a Rússia e desce toda aquela região ali até o Iêmen, até o sul da Península Arábica. E se você olhar ao redor, está uma corrida gigantesca de bases militares no Oceano Índico, da China e da Índia, porque a Índia se contrapõe com a China. Então já existe, tá bom? Beleza, vamos para as duas últimas aqui. Ian Pereira, Abraham, quem é seu vice e por que eu escolheu? Carlão Reaça é meu vice e eu escolhi porque ele é mais cascudo do que eu. Entendeu? Primeiro que ele não vai fugir da briga. Eu como indicar um vice e tal, aí começa a bater. O cara, o Carlão você pode bater que ele vai ficar até mais feliz. Bate. Ele vai falar, não adianta fazer agradinho, não vou gostar de você. Pode bater. O Carlão não tem medo de cara feia, não tem medo de briga, pelo contrário. Ele é o cara que, o pessoal cascudo não quer brigar com ele, quer sair do debate. Não tem uma mácula, não tem uma única mácula. Está com a gente há bastante tempo. Eu preciso, nesse momento, do cara mais guerreiro possível. E se eu for eleito, ele é o meu seguro contra o impeachment dos vereadores. Os vereadores não vão me empichar de jeito nenhum. Porque se negociar com o Abraão é ruim, imagina com o Carlão Reaça, cara. Não tem a menor condição. Beleza, vamos lá para a última, então?
Vamos. Mário Valim. Boa noite. Sendo eleito prefeito, como enfrentar as máfias das famílias que controlam as empresas do transporte coletivo? Máfia das famílias, não, né? Ali tem matéria falando que é PCC, né? PCC. Cara, a gente vai protocolar, a gente vai fazer tudo dentro da lei, cara. A gente vai protocolar, vai atrás dos contratos, vai cancelar os contratos e vai tirar eles de lá. Como eu fiz no MEC. Exatamente igual. Sem tirar nem pôr. Quando eu entrei lá, tinha um Enem. Depois começou, vai, superfaturamento, comprovado, funcionário andando, funcionário do MEC que era responsável nas gestões passadas, que chegava guiando Lamborghini, cara, o salário do cara era 7 pau por mês, andava de Lamborghini, meu. O Enem era superfaturado, acho que em 15 mil, porque uma das gráficas que fez o Enem durante o período aí do Haddad e tal, foi a gráfica plural da Folha de São Paulo, da família Frias. Então a gente vai fazer exatamente igual o MEC, cara. Vai chegar, vai fazer uma auditoria nos contratos, vai achar os erros, que com certeza existem, coisa que o Tarcísio não fez, não encontrou um contrato errado da gestão do Dória, da gestão do Alckmin, em todas as gestões passadas. Aí, eu em um ano, eu fiquei um ano só no MEC. Eu acho que foram 16 que a gente pegou. Livro didático, tudo que você puder imaginar. E os caras ficam pé da vida comigo, né? Ficam desesperados. Ah, mas vão ameaçar te matar? Vai ameaçar. O problema não é quando ameaça, é quando não ameaça. O que me pegou na contramão foram os meus filhos. Meus filhos, eu não gostei, não. Ali eu não... Agora, chegar à prefeitura, meus filhos vão estar aqui em segurança nos Estados Unidos, se o cara pisar aqui errado, fizer alguma coisa errada aqui, prisão perpétua. Eu acho que no meu estado não tem pena de morte, mas dá perpétuo. Perpétuo, assim, não é 16 anos com comportamento sai, não é isso não, cara. Máfia? Putz. Não tem saidinha aí, não? Não tem. Não tem saidinha e não tem visita íntima. O cara tem que se resolver lá dentro da prisão. Quando ele não é a solução para o problema dos outros, né? Cara, não é bom não, meu. Não é bom não. Prisão não é esculachada que nem no Brasil, né? No Brasil, pô, daí é outra pegada. Mas fica muito tempo preso. Brabo, hein? Pena braba aqui. Mas o lugar que eu tô aqui é super seguro, super seguro. Não tem nada, meus filhos aqui, putz, eu volto pro Brasil e desmonta essa lambança. Não é a família, não. É a PCC, cara. Segundo as matérias do jornal, não tenho como afirmar, eu ainda não tenho prova nenhuma. Por enquanto, eles têm direito a se defender. As inúmeras matérias, inclusive, né, várias pessoas falando, é PCC. É PCC. Vou fazer como eu fiz. Não tenho medo da Folha de São Paulo, vou ter medo do PCC? Pô. Não tem problema, não. Vamos um por um, contrato por contrato. Não vai ser só no transporte. Na área da saúde, parece que tem coisa errada. Na área da educação, parece que muita coisa errada. E aí, o que acontece? A gente começa... Foi o que aconteceu no MEC. Eu peguei com o MEC com orçamento totalmente estourado, tive que fazer um contingenciamento, não cortei, descongelei antes do prazo, 4 meses depois eu já tinha conseguido tirar um monte de coisa errada e começou a sobrar dinheiro. Descongelei todo o orçamento e ainda sobrou dinheiro, eu mandava mais. Foi a primeira vez em 30 anos que os caras receberam dinheiro a mais do orçamento nas áreas do MEC. Por quê? Porque livro didático, você pega o livro didático e fala, custa R$700 um livro didático. Daí você liga pro cara e fala assim, pô, tá louco? Ah, a gente já baixou, para quanto? 150 já com retroativo. Aí você fala assim, porra, o cara que é ladrão, fala, não, baixa para 200 e me manda 50 pau da diferença. Eu não fiz isso. Mas fazer um negócio desse é canja, entendeu? É canja de fazer. Beleza? Acabou? Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó.
Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca, para pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço!